Então, no nosso caso aqui, eu vou montar uma tabela da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os nomes das pessoas. Nome não, eu vou colocar a quantidade que cada um vai receber. Eu vou associar essas quantidades de acordo com o nome das pessoas e as idades deles. Então, eu vou falar assim, ó, Ana, ela vai receber uma quantidade que eu vou chamar de A. O Renato, a quantidade dele vai ser R. E Carlos, a quantidade dele vai ser C. E eu sei que vai ser inversamente proporcional a 4, a 5 e a 20. Beleza? Bom, gente, olha só, ele já te deu de brinde no enunciado, falando que ele quer fazer isso aqui de modo inversamente proporcional. Vamos lá. Qual que é a definição de grandezas que são inversamente proporcionais? Bom, eu acabei de falar o que era diretamente na questão anterior, né? Diretamente é se você multiplica uma por um valor, a outra você vai multiplicar pelo mesmo valor. Se você dobra uma, a outra dobra. Se você triplica, a outra triplica. Isso é diretamente. No caso da inversamente, acontece o contrário. Se você multiplica uma por um valor, a outra fica dividida por esse valor. Ou seja, se você dobra uma delas, a outra fica pela metade. Se você triplica uma, a outra cai a terça parte. Beleza, isso são grandezas inversamente proporcionais. Olha que você observa isso daqui. Você vê, por exemplo, que do 5, para ele virar 20, o que aconteceu aqui para o 5 virar 20? Você teve que multiplicar por quanto? Você teve que multiplicar por 4. Só que como essas grandezas são inversamente proporcionais, se daqui para cá você multiplicou por 4, daqui para cá tem que ter acontecido o quê? Tem que ficar dividido por 4. Definição de grandezas inversamente proporcionais. Ó. Se acontece com uma, com a outra acontece o contrário. O que isso aqui significa, então? Significa que essa quantia de Carlos é a quantia de Renato dividido por 4. Ou seja, se você pegar a quantia de Renato e dividir por 4, você chega na quantia de Carlos. Vamos escrever isso aqui assim, ó. Se você pega a quantia de Renato e divide por 4, você chega na quantia de Carlos. Você pode fazer a mesma jogada do 4 para o 20. Deixa eu fazer para o outro lado aqui para não ficar confuso. O 4 virar 20, o que você teve que fazer? Para o 4 virar 20, você teve que multiplicar por 5. Como elas são inversamente proporcionais, daqui para cá aconteceu o quê? Ficou dividido por 5. Isso significa que se você pegar a quantia de Ana e dividir por 5, você chega na quantia de Carlos. Isso daqui, você deve estar desconfiado que você vai ter que fazer daqui para frente. Multiplica cruzado aqui, você descobre que a quantia de Renato é 4 vezes a quantia de Carlos. E aqui é a mesma coisa. A quantia de Ana é 5 vezes a quantia de Carlos. E aí a gente tem uma conclusão maravilhosa. O que acontece se eu somar a quantidade de Ana mais a quantidade de Renato mais a quantidade de Carlos? Isso aqui tem que dar o total que eles estão dividindo ali, que é 360 mil. Só que eu sei quanto que dá o A e o R em função de C. Ó. Eu acabei de ver ali em cima que o A vale 5C, que o R vale 4C, mais C, isso aqui é igual a 360 mil. Isso aqui vai dar 10C, é igual a 360 mil. E aí você mata que o Carlos, ele ganhou 360 mil dividido por 10, que foram 36 mil reais. Se eu não estou enganado, só com isso daqui nas alternativas aí você já mata. Mas aí para você descobrir os outros está fácil, né? O Renato ali vai ser 4 vezes esse valor. Que vai dar 144 mil. E a Ana vai ser 5 vezes esse valor. Que é 180 mil. Dá até uma dó, né, gente? 4 aninhos de idade ganhando 180 mil assim de graça. Sabe nem falar o nome do sujeito ainda e já tá lá ganhando 180. Só que eu vou fazer essa questão com vocês aqui de outra maneira, tá? Presta atenção, galera. Quando é diretamente proporcionais, para inversamente isso também funciona, tá? Mas aqui para diretamente eu acho que é mais fácil a gente perceber isso. Se eu estou dividindo em
partes proporcionais a 3, 6 e 1, eu posso concluir que essa parte aqui, ela vai ser o dobro da de cá, porque 6 é o dobro de 3. Da mesma forma, essa parte aqui, ela vai ser o triplo dessa, porque 3 é o triplo de 1. E da mesma forma, essa parte aqui vai ser 6 vezes essa parte, porque 6 é 6 vezes 1. Tá? Então, as partes aqui, o quanto que vai ser o valor de cada um, conversam de acordo com os números. Se esse cara é o dobro daqui, quer dizer que essa parte ela vai ser o dobro dessa parte de cá. Massa. Como é que eu posso resolver isso aqui usando a marretinha que tem para diretamente proporcionais? A marretinha é o seguinte. Primeiro passo, você vai somar. Então, vou somar 3 mais 6 mais 1. 3 mais 6 mais 1, isso aqui vai dar 10. Isso significa que a nossa primeira parte é como se ela fosse 3 décimos do meu total. Essa segunda parte fosse 6 décimos do total e essa daqui fosse 1 décimo do total. Em outras palavras, é como se eu estivesse pegando o nosso total lá, dividindo em 10 partes. A primeira parte vai ser 3 dessas partes, 1, 2, 3. A segunda parte ela vai ser 6 dessas partes aqui, 6 de 10, e a última vai ser uma parte de 10. Então, nossas partes aqui serão, a primeira delas vai ser 3 partes das 10 de 200. Isso aqui vai dar 200 dividido por 10 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. A segunda parte é 6 partes das 10 de 200, que vai dar 200 dividido por 10 dá 20, vezes 6 dá 120. E a última é uma parte só de 10 de 200. 200 dividido por 10 vai dar exatamente 20. Então, aí as 3 partes que vocês chegaram. Vocês fizeram dessa forma aqui? Foi assim ou não que vocês fizeram? Massa. Agora, presta atenção que eu vou te falar. Vamos voltar na questão anterior. Aquela questão anterior, a gente tinha 360 mil, tinha que dividir em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 20. Beleza, agora presta atenção no que eu vou te falar. Toda vez que você quiser fazer uma divisão em partes inversamente proporcionais, isso daqui é o mesmo que você dividir em partes diretamente proporcionais ao inverso. Ou seja, isso daqui é equivalente a pegar 360 mil e dividir em partes diretamente proporcionais a 1/4, 1/5 e 1/20. 1/4, 1/5 e 1/20. Se você fizer a conta dessa maneira ou dessa maneira, você vê que vai dar a mesma coisa. Só que aí você pode reclamar que aqui está aparecendo fração. Só que tem um porém ainda. Só que tem um porém. Isso daqui ainda é equivalente a fazer 360 mil dividido em partes diretamente proporcionais. Vou multiplicar essas frações aqui todas por 20. Vou multiplicar todas por 20 aqui, ó. De onde que eu tirei esse 20? É o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 20. Tá? Esse cara aqui é o MMC de 4, 5 e 20. Podia multiplicar por 40 também, que ia funcionar, por qualquer número que fosse múltiplo de 4, 5 e 20. Tá? Estou multiplicando por 20 porque é o mínimo múltiplo comum. 1/4 vezes 20 dá o quê? 1/4 vezes 20, 20 dividido por 4 dá 5. 20 vezes 1/5, 20 dividido por 5, dá 4. 1/20 vezes 20, 20 dividido por 20, dá 1. Ou seja, você pode fazer essa questão também dessa maneira aqui, ó. Fazendo a divisão de 360 mil em partes diretamente proporcionais a 5, 4 e 1. Pode fazer que funciona perfeitamente. Eu vou fazer aqui e depois eu vou te falar por que isso aqui funciona. Se eu fosse fazer isso aqui, essa divisão em partes diretamente proporcionais, eu vou seguir o mesmo roteiro. Primeira coisa, eu vou somar as partes. 5, 4 e 1. A soma
5 mais 4 mais 1 dá 10. Então, quer dizer que minha primeira parte, que era de quem tinha 4 anos, que é Ana. A parte de Ana, ela vai ser 5 décimos de 360 mil. Cinco décimos é o famoso metade, né? Metade de 360 mil dá 180 mil. O Renato, ele vai ganhar 4 partes das 10. Então, ele ganha 4 partes das 10 de 360 mil, que vai dar 144 mil. E o Carlos, ele vai ganhar uma parte das 10 de 360 mil, que vai dar 36 mil. Pode conferir ali que deu o mesmo valor que tinha dado antes. Então, qual que é a moral da história aqui? É o seguinte, vamos lá, vamos recapitular isso aqui, porque isso aqui eu acho que pode ser uma marreta boa para vocês. Apareceu para vocês uma questão de inversamente proporcional. Eu vou pegar essa questão e vou transformá-la em uma questão de diretamente. Como que eu faço isso? Só inverter os números, da mesma coisa. Só que eu sei que ninguém gosta de trabalhar com fração. Então, você pode multiplicar essas frações aqui todas pelo mínimo múltiplo comum desses denominadores. No caso aqui foi 20. Na hora que eu multipliquei por 20, 1/4 vezes 20, isso dá 5. 1/5 de 20, isso dá 4. E 1/20 de 20 dá 1. Então, eu transformei isso daqui em uma diretamente proporcional a 5, 4 e 1. E aí, gente, se você transformar em diretamente proporcional, é o melhor dos mundos. Você pode fazer usando essa marreta. Soma primeiro, deu 10 partes. Minha primeira parte vai ser 5 dessas 10. Minha segunda vai ser 4 das 10. E minha terceira vai ser 1 das 10. E você já chega bem mais rápido no seu resultado final. Agora, por que você pode fazer isso? Por que eu posso multiplicar por 20? Gente, entenda. Essa questão de proporcionalidade aqui, o que interessa é a relação que uma grandeza tem com a outra. Por exemplo, tá vendo que aqui foi 3, 6 e 1? Beleza. Eu podia ter feito para 3, 6 e 1, mas eu podia ter feito como se fosse 6, 12 e 2? Podia, porque você vê que a relação desses números é a mesma relação desses. 6 é o dobro de 3. Beleza. 12 é o dobro de 6. Massa. 3 é o triplo de 1. 6 é o triplo de 1. Massa. 6 é 6 vezes 1. O 12 é 6 vezes 2. Então, você vê que a relação que tem entre esses números é a mesma de cá. Então, tanto faz se você fizer a divisão em partes proporcionais assim ou assim. Então, da mesma forma, na hora que eu multipliquei por 20, por que não tem problema? Porque a relação entre os números aqui se conserva. Esse número aqui é 5 vezes o de cá. 1/4 é 5 vezes 1 sobre 20. Quer ver? Quanto que dá 5 vezes 1 sobre 20? Simplifica o 5 com 20, dá exatamente 1/4. Então, a relação se conserva tanto nas frações quanto nos números inteiros. A vantagem é que trabalhar com o número inteiro é 1000 vezes melhor do que trabalhar com o número fracionário. Tá? Então, é uma marreta aí que eu acho muito boa se vocês pegarem questões de inversamente. Tá? Transforma em questão de diretamente, vai virar fração, mas a fração não assusta, porque você pode multiplicar tudo pelo MMC para você cair em números inteiros aqui. E aí você vai ser feliz que você vai chegar no resultado correto.